Estamos ao vivo pelo Instagram, né? Já tá começando a rolar aqui. Sempre agradecendo aí os nossos patrocinadores, né? A Digital Infotrônica, né? Você precisando aí para o seu celular, a manutenção, troca de película, tela, software, o que aconteceu com o teu celular, entre em contato com a Digital Infotrônica, né? Vamos começar a nossa entrevista aqui, a nossa amiga Leia já entrou aqui, vamos aceitar. Olá, Olá, tá me escutando bem? perfeitamente. Ah, que bom, que às vezes dá uns bug aqui. Essas, in- Rapidinho. essas interações ao vivo aí é meio complicado, né? Então, para quem não conhece, está aqui a nossa entrevistada, seja bem-vindo ao nosso programa, né? Estamos ao vivo aqui pelo Instagram, né? Futuramente aí o pessoal que quiser acompanhar também, a entrevista completa vai estar aí pelo Spotify, YouTube, todas as plataformas, né? Seja bem-vinda, minha amiga Leia Alberti, né? Muito obrigada. Eu agradeço demais assim poder participar. Eu acho o seu programa muito bacana, principalmente por ser uma das incentivadoras da difusão da nossa cultura local. Eu acho que é muito importante iniciativas como a sua. Então, eu me sinto realmente muito honrada em estar participando com você. Ah, obrigado e a honra é minha, porque até a gente vai pesquisando, muita gente que vai passando por aqui, às vezes a gente não dá aquela, um pouquinho de atenção, né? E passando por aqui a gente vai dando uma atenção a mais. E o teu trabalho também não é muito diferente do meu, né? Só na parte da literatura que ficou um pouco bem ampla, né? Ficou bem conhecida aqui na região, né? Mas a gente já vai chegar aí nesse ponto. A gente queria saber um pouquinho mais sobre você. Você é daqui mesmo, da região, por gostar tanto dessa região? Ah, mas é difícil não gostar daqui, né? Quem vem de fora se apaixona, quem nasce aqui ama aqui, é muito difícil, né? Sim, eu sou daqui. Sou nascida e mal criada no bairro Santa Rosa. Sou cria do banhado, hein? Olha aí. Já tive mudanças por aí, a gente já viajou, já morei fora há algum tempo, né? Mas dizem que quem bebe a água do Iguaçu acaba voltando, e eu, no meu caso, fui, né, praticamente expulsa de casa algumas vezes por ele, então acaba tendo que voltar, não tem jeito. Essa é a frase que todo mundo conhece, né? E até hoje eu conheço muita gente. Eu vou embora daqui. Não dá 5 anos, já tá bebendo d'água daqui novamente, né? Na verdade, assim, eu vejo muito isso, Jefferson. Eu sempre gostei muito de Portunhol. Nunca quis sair daqui. Sou nascida aqui com muito orgulho, sempre tive muito prazer em dizer para as pessoas de onde eu era. Mas quando a gente vai morar fora é que a gente percebe o quanto Portunhol é especial. Não o Portunhol em si, só Portunhol, né? Mas a nossa região toda é muito rica, é muito bonita. Ela é uma região muito... tem uma história ímpar, né? São os nossos imigrantes, é a nossa composição, é a nossa formação, a nossa cultura, a nossa natureza é muito bonita. Então, quando você vai para fora, é que você passa ainda a dar mais valor, né? Se você já dava valor, você passa a dar mais valor ainda, né? Para a tua cidade, para o lugar de onde você veio. Mandando um abraço aí, pessoal. Admiro demais a Leia, uma profissional sensacional. A Melo Bruna J que mandou para nós, né? Temos aqui Ah, uns parentes, ó. A Nutri.Juliana Alberti aqui também mandando um uhul aí, né? Então, um abraço para o pessoal que está acompanhando. Fiquem à vontade em compartilhar nossa live também. Ela também vai estar aqui no Instagram e futuramente já vai estar em outras plataformas digitais, né? Mas falando mais assim sobre você, vamos falar no ponto onde a gente quer chegar, sobre a sua formação. Você fez relações públicas? isso. Fiz relações públicas aqui na Uniuv. Na minha época ainda estava naquela transição de face para a Uniuv, né? Mas se eu Uhum. falar muito sobre isso, vai saber quantos anos eu tenho, então deixa só na Uniuv. Mas eu cheguei a estudar na face também, não me formei, mas cheguei a estudar na face. Pronto. Então estamos ali, né? Estamos juntos. Na época não tinha nem como que era a Uniuv, era face, né? Face, era só face. Faculdade de Administração e Ciências Econômicas. Exatamente. É. Nós somos dessa. Eu, Na época que o Dalbó ali tinha o bobódromo, tudo ali, fechava aquela rua, enchia de carro e um monte de som e coisa arada. não que a gente tenha vivido essa
época, né? A gente só ouviu falar. Não, é que a gente estuda a história da região, né? Exatamente. E daí você tem mestrado em comunicação e relações públicas? É, na verdade, quando eu fui para São Paulo, eu sempre quis. Na época que eu morava aqui, eu cheguei a lecionar na UniUV e também na UNC, né, na Universidade do Contestado, Marcílio Dias. E sempre voltado às disciplinas da comunicação, porque eu sempre gostei muito daquilo que ninguém gosta. Né? Então, para mim, sempre teve muita oferta. Por exemplo, mas o que ninguém gosta em comunicação? Teorias da comunicação. Na hora de escolher disciplinas para os professores mais antigos pegavam as disciplinas mais legais, as mais dinâmicas, as mais intuitivas, divertidas, e sobrava aquelas que ninguém queria, mas eram essas que eu queria. Então, eu tive um campinho aí para atuar. E, por exemplo, teoria da comunicação é uma disciplina bastante embrulhada, né? Complicada, demorada. Então, para mim, sempre sobrou essas e são justamente as que eu gosto. E aí, eu peguei gosto pela teoria mesmo, né? Porque a prática é quase que você aprende por osmose, mas a teoria, né? Saber de onde vem, para onde vai, como é que surgiu, quais fontes você bebe para você formular os conceitos que são conhecidos hoje, né? Quais são as influências, né? O que inspira a comunicação de uma forma eficaz? O que faz com que a comunicação seja eficaz, né? Então, você vai beber na filosofia, na sociologia, em grandes filósofos, estudiosos de outras épocas, e tudo isso é uma evolução que hoje é o que a gente tem na comunicação. E aí eu acabei gostando muito de estudar a parte teórica da comunicação. E aí, quando eu estava em São Paulo, tive uma oportunidade bem bacana de fazer um mestrado bem nisso, né? Bem na parte teórica da comunicação, que é análise de conteúdo e análise de discurso. A minha dissertação de mestrado, ela falava, eu percebia muito a diferença de como que um meio digital pode usar de um tipo de linguagem e defender determinados argumentos, quando esse mesmo meio, quando é impresso, ele atua de outra forma, ele se relaciona com o público de outra forma. Então, no meu caso, eu analisei a revista Veja, né? Fiz um recorte bem abrangente, assim, eu estudei um ano inteirinho todas as publicações relacionadas à política dentro da revista Veja, mas não só na revista impressa. Eu comparava os conteúdos e as formas como esses conteúdos eram expressos nos dois meios, na revista digital e na revista impressa, para você perceber as diferenças, as nuances, né? E foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Então, nessa parte do mestrado, eu estudei um pouco mais isso, né? Como um meio de comunicação, com uma ideologia, uma visão de mundo, uma visão de mercado, consegue ter dois discursos diferentes para se adaptar aos seus públicos. Exatamente. Até hoje tem, né? Cada dia a gente tem uma rede social praticamente nova ou uma atualização nova, né? Hoje em dia, se você parar para pensar, o Twitter em si já é uma revista digital para algumas empresas, né? E começou ali com frasezinhas, né? O que era o Twitter quando ele começou? Né? Eu, sinceramente, 40 caracteres. Né? Não era atrativo, mas você podia usar ali no Twitter, eram poucas palavras, eu não me lembro quantos eram os caracteres, e você usava mais para divulgar um link necessariamente do que para expor ideias e opiniões e tudo mais. Hoje você veja, né? O Twitter é uma coisa extremamente. Ou ela se adaptava e permitia uma evolução, né, para o que hoje a internet pede, ou ela ia cair em desuso, né? Se adaptou. Exatamente. Mas falando na parte de comunicação geral, você sempre amou essa área. Eu sempre gostei muito de ler, né? Então eu sempre estudei formas de me comunicar melhor a partir de palavras, né? Então, meio que naturalmente a escrita. E a escrita e a fala estão ali juntas. Então, eu sempre achei que eu tive facilidade para me comunicar e acabei caindo. Na verdade, meu sonho era fazer publicidade, mas eu não tinha como estudar fora. E aqui na cidade, daí veio o curso de Relações Públicas, que era mais próximo, né, do jornalismo, da publicidade, que eram áreas que eu conhecia um pouco mais, que eram as que eu almejava, né. E, pô, foi muita sorte, porque o jornalismo está, né, mais voltado para a área, né, técnica da difusão de notícias e tudo mais, a publicidade é uma parte mais criativa e o Relações Públicas está ali no meio, né, a organização de eventos, cerimonial, protocolo, bebe na água do jornalismo, porque tem que fazer os releases e tudo mais dentro de uma assessoria, mas também vai para a publicidade, também tem que ter as manhas ali para você trabalhar o visual.
Então, eu acho que eu tive um pouco de sorte na escolha do curso, né? Na escolha não, né? Caí de paraquedas no Relações Públicas. Mas hoje eu me percebo, assim, uma profissional que bebe um pouco de cada coisa, mas eu gosto muito da área da comunicação como um todo. Eu acho que eu sou meio pato, né? Tem aquela história do pato, que o pato não nada bem, não anda bem, não voa bem. O que ele faz bem? Ele cuida da vida dele, né? Ele vai tocando. Isso ele vai fazendo. Acho que é mais ou menos isso. Só vai para frente, né? Coringa, né? Exatamente. Mas nessa parte, então, falando tudo de comunicação aqui, você é radialista e redatora do Grupo Verde Vale? Fui por um tempo. Fui É, por um tempo com muito orgulho, adorava, de coração. Na extinta Rádio União, Rádio Difusora União, depois passou a ser CBN, e eu o fui radialista lá que um aconteceu tempo. agora? É Uniguaçu agora, a rádio ali, né? Não, a Rádio Massa, agora é o grupo da Rede Massa aqui. Na Já verdade, trocou de novo. eles só mudaram a bandeira, vamos dizer assim, da rádio, né? Ela deixou de ser Rádio CBN e passou a ser Rádio Massa. Eu vi um outdoor aí na cidade, eu não sou muito de escutar rádio em si, né? Não que eu não escuto, eu escuto uma em si, né? Que eu não vou mentir para vocês, aí eu gosto de escutar o Marco Aurélio aí, às vezes, quando eu consigo. Mas quando eu vi ali Rede Massa e não sei o que, daí eu trocou no rádio, a minha esposa trocou o rádio um número cento e não sei das quantas lá, daí tava o pessoal da 94 também, tá ali, né? Esse pessoal, na verdade, assim, mudou a bandeira, porque pelo que eu conversei com o pessoal, a CBN ela tem uma aceitação muito boa por ser uma rádio jornalística, né? Mas o Uhum. nosso povo música, né? O nosso povo gosta de interação, gosta de prêmio, gosta de coisas mais populares, e a Rádio Massa ela cumpre mais com essa função, né? Cumpre mais com esse papel. E parece que está sendo um sucesso, né? O pessoal está gostando bastante. Exatamente. Eu lembro na época tinha 95, né? Que era da 98, né? E É, tinha meio-dia, tinha algo como se fosse assim, tipo que nem o Café com Bobagem, né? Que eles faziam uma entrevista com um esportista, com a galera da cidade, mas era um troço mais engraçado, né? é. E aquilo dominava na época, né? E hoje em dia também está fazendo. Eu acho que faz falta assim, essa parte da entrevista em si, daquele estúdio com a galera dando risada e comentando sobre as coisas que aconteciam, né? Hoje em dia já não tem muito mais disso, né? Tem, né? Se você parar para pensar, na Jovem Pan tem o Pânico, mas eu acho que são programas que vêm enlatados, né? E E é vem isso que eu acho que de não. lá. É isso que eu acho que a gente tem uma síndromezinha de vira-lata, viu? E eu constato isso dia a dia. Você vê, é uma coisa que não é muito relacionada às rádios, mas eu acho que vem a calhar no assunto que a gente está falando, né? Com relação aos programas e projetos culturais. Eu sempre pensava assim, poxa, tem tanto financiamento para a cultura, né? Tem Lei Rouanet, tem PIC, enfim, tem vários incentivos, né? Prêmios, tem Aldir Blanc, tem agora o Paulo Gustavo, enfim, são várias leis que incentivam a cultura. E aí você fica pensando, tá, mas o que eu vou fazer? Nunca vou ser beneficiado, nunca vou conseguir nada relacionado a isso. O que eu vou falar de Portunhol? O que eu vou falar de Nova Vitória? Gente, a nossa cultura é muito rica, é muito vasta, ela é maravilhosa. E a minha ficha só caiu agora dias atrás, porque meu filho é escoteiro, do grupo Escoteiro Iguaçu. E ali a sede deles é centenária, né? É um local bastante antigo já, que precisa de manutenção. E por mais que o pessoal cuide com muito carinho daquele prédio, precisa de manutenção. É um prédio muito grande, né? Então, assim, a gente começou a buscar agora capitalizar. De que forma que a gente poderia buscar recursos, né, de esferas federais, estaduais, para poder ajudar a manter aquela sede e não se perder um patrimônio histórico tão rico como é o prédio do Escoteiro Iguaçu. E aí eu pensava assim, poxa, mas o que a gente vai fazer? Aí eu entrei no PIC, né, que é o Programa de Incentivo à Cultura de Santa Catarina. Foi uma das primeiras coisas que eu fui olhar. Tem vários outros, né, mas eu me baseei nesse. Só para ter uma experiência, assim, para ver o que as pessoas estão fazendo de projetos, como é que elas estão captando, quanto se pode captar. Tem cada projeto que eu juro para você, que claro que nada relacionado à cultura perdida. Eu acho que desde a cultura mais, assim, enfim, não existe, né?
existe ninguém sem cultura. Existem culturas diferentes da que você está acostumado. Mas aqueles Exatamente. projetos, né? Mas aqueles projetos assim que você olha e fala, nossa, que coisa simples, que coisa fácil, direta, objetiva, pequena, e foi contemplado. E aí você pensa, por que a gente não pode ser? Por que a gente não pode fazer uns projetos bacanas? Por que a gente não pode ir atrás desse tipo de incentivo? Com a cultura maravilhosa que a gente tem, sabe? Eu vejo o Centro Histórico de Portunhão, meu Deus, as pessoas não acreditam que Getúlio Vargas esteve na sacada do Hotel Internacional, né? As pessoas não sabem que o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, esteve ali em Nova Galícia, no nosso interior. Então, assim, essa história é muito rica, ela é muito bonita para ser contada. E por que as pessoas não contam? Por quê? Porque é caro escrever, é demorado, custa dinheiro para imprimir. Mas e se a gente for atrás de um projeto que tem um incentivo financeiro para a gente continuar a fazer com que a nossa história perdure, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar menos que a nossa cultura não é legal, que talvez não desperte atenção. Agora mesmo a gente fez o livro do Maratá, a história do astronauta. Isso é um prato cheio para livros, peças teatrais, documentários, enfim, desenho infantil. Cara, você pode fazer de piada a drama em cima de um assunto tão incrível que aconteceu aqui que muitas pessoas não sabem disso, né? Então, Exatamente. por que não dar valor ao que a gente tem? Essa do Maratá ali eu achei bem interessante, porque eu não sabia, né? E daí eu acho que até com relatos que acredito que atualmente sejam seus, né? Daquela difusão que até você participou do livro do Centenário, né? Do Maratá, né? Sim, Ali, foi eu que pesquisei. ali você foi pesquisando ali entre as famílias, relatos, tiras, o pessoal de lá, um monte de coisa que fica aquela coisa até a própria teoria da conspiração, né? Que é muito relato para dizer que ele é daqui. Eu acredito até vendo todos esses relatos. E é uma coisa, uma cultura pop da nossa região de que, tipo, nossa, que legal, né? Você cavocar algo de onde você pensa assim, eu moro aqui em Porto Vitória, muita gente fala assim, mas aqui vem um pessoal aqui, só construiu, criou vaca, criou milho, criou não sei o que e se sustentaram. E para você olhar, não é bem assim essa situação, né? Porque nem aqui em Porto Vitória tem uma placa ali que é do cemitério, que é alemã, que na Segunda Guerra eles tiveram que virar. Uns falaram que o Hitler estava aqui em Porto Vitória. Então, tipo, é muita história. O crescimento da cidade, a areia do rio, tudo, a estrada antiga por onde passava, tem lendas. Aqui no CTG tem a lenda do cavalo, que aparece de vez em quando tem morcego. No São Cristóvão tem a mulher do aeroporto, a noiva que faleceu, e não sei o quê. Então é muito legal isso. Eu acho assim. Bom, eu cresci com essas histórias, né? Então, tipo, eu acho que é isso que me deixa assim maravilhado com o Vale do Iguaçu em si, né? Não, e se você não precisa ir tão longe, né? Você falou agora da história do Hitler enterrado em Porto Vitória. Tem a história dos túneis por baixo do São José e do Santos Anjos. Tem a história dos potes de ouro enterrados aqui no Morro da Cruz. Eu moro no Morro da Cruz, né? Então, tem as histórias dos potes de ouro que foram encontrados quando o pessoal foi ali remover a árvore. Tem as profecias do monge João Maria. São coisas assim. Tem o velho do saco não, desculpa, o velho do Rio, né? Então, assim, cara, é uma riqueza que, por que quando você vai para uma outra cidade, você vai conhecer o centro histórico, né? E você vai para outra cidade, você vai visitar as praças. Mas você sabe quem foi o João Maria, que tem a Praça do Contestado no centro da cidade? Você sabe quem foi Alvir Heisenberg, que tem uma outra praça? Você sabe quem foi Nereu Ramos? Ou os nomes das principais ruas da cidade, por exemplo, General Bormann, quem foi João Pessoa? Quem foram esses caras? Né? O que eles fizeram pela cidade? E por que quando a gente vai para fora, a gente... Nossa, essa é a rua tal, o cara foi isso, 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 aquilo. Então, por isso que eu acho, assim, dizem que santo de casa não faz milagre, e não faz mesmo, né? Porque se você vai fazer um livro, você chega como meio forasteiro e vai fazer um livro numa outra cidade, é uma celebridade, veio de fora.
né? Mas quando é uma pessoa da cidade que vai escrever um livro, né? Deixa ela lá escrever, né? E uma coisa que eu sinto muito, e isso é uma coisa muito ruim, no meu ponto de vista, tá? Embora eu tenha visto o outro lado da moeda, que também é muito ruim, eu acho que os extremos são muito complicados. E você pode até discordar de mim, mas eu vou me expor aí da mesma forma. Uma das coisas que eu percebi quando eu fui fazer o livro do Centenário de Portunhão, uma pessoa aí da sociedade falou: você vai fazer o livro da cidade? Eu falei: vou. Ela: mas quem é você? E que família você é? Aí eu respondi: da minha. Eu sou prazer, eu sou da minha família. Acabou. Só que, por outro lado, né, assim, eu não sou ninguém na cidade, né, mas, assim, ao mesmo tempo, você conhece todo mundo, você encontra a pessoa na rua: mãe, vamos tomar um café, vamos tomar um chimarrão, e aí, sabe, você tá andando na rua, você cumprimenta todo mundo, você conhece todo mundo e tá tudo certo, né? E aí, quando eu fui morar em São Paulo, nossa, eu passava cada vergonha, sabe, de cumprimentar a pessoa, ai, não é, oi, e aí? Não é também, sabe, aquela necessidade de você encontrar uma pessoa, um rosto familiar, uma pessoa conhecida, a dificuldade de você estar andando na rua e, poxa, virou um pé, você não tem a quem recorrer, ficou sem gasolina, você não tem a quem recorrer, né? Você não conhece ninguém. Aqui não, aqui se você furar o pneu, para 4, 5 carros conhecidos te ajudar. Você está sem dinheiro, precisa de um remédio, vai numa farmácia, você sabe que você vai chegar lá, vai comprar um remédio. As pessoas te conhecem, as pessoas sabem onde você trabalha, sabem quem são seus pais, né? Então, essa coisa do tipo assim, quem é você? E ao mesmo tempo, poxa, eu conheço todo mundo, você só tem uma cidade pequena, né? E eu acho que isso, para mim, Portunhão faz muita diferença por isso, né? Tem o lado ruim, como eu falei, né? Quem é você? Mas, por outro lado, poxa, você é fulano, então beleza, eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha, eu sei onde seus filhos estudam, tá tudo certo, né? Então, enfim, mas nem sei o que a gente está falando disso, né? O sistema de cidade pequena, né? Porque aqui, que nem acontece comigo, uma galera vem e fala assim: mas você, Jefferson, fazendo programa de entrevista, nada a ver, por quê? Falei: às vezes é muito porque as pessoas não me conhecem direito. Então eu sempre gostei dessa interação de comunicação. Eu não sou formado, nada. Eu só botei a cara para bater aqui. Conversei com muitos jornalistas aqui, conversei com gente da comunicação aí para mostrando que tem esse pessoal aqui na cidade que às vezes é meio opaco. E às vezes eu fico recebendo também, tipo, tá, mas essa coisa assim, tipo, de quem é você? Então eu não sou o cara que vou lá e digito para reclamar dos outros. Eu sou aquele cara que vai lá e faz. Tipo assim, não dá pra ser sempre a pessoa que critica, né? Mas quem é você para fazer isso? Ora, eu sou a pessoa que está dando a cara a tapa, eu sou a pessoa que está tentando. E sou a pessoa que vai te incentivar. Se você falar: eu queria fazer tal coisa, vai, porque se der errado, o máximo que vai acontecer é você ter que desistir. Mas vai, pelo menos se tentou. E, pô, e qual que é o risco? O tamanho do risco que você corre de dar certo? Olha você, deu super certo, todo mundo te assiste, todo mundo te gosta, todo mundo acha legal, e você conduz bem pra caramba. Eu fico até. Obrigado. Mas assim, eu hoje estou aqui nessa posição, na verdade, maravilhado com todo mundo que vem aqui. É um espaço que, tipo, às vezes vem muitas pessoas conversar comigo, até você vem conversar comigo. Eu quero conhecer, eu quero saber o que. Mas também vem algumas pessoas que, né, só querem mostrar a loja, alguma coisa, e não sei o quê, mas não é bem assim que funciona. Tem muitos empresários que vêm aqui, mas tem uma história legal para contar. Até se você quiser, pode pegar aí todos esses episódios aí, dá para fazer um livro aí com o pessoal aí que foi entrevistado aqui. Por que não? Mas voltando aqui no nosso assunto, né? Você tem uma agência de comunicação? Sim, na verdade é uma agência de coprodução. O que Coprodução. acontece? A coprodução. Porque de uns tempos para cá, muitas pessoas começaram, principalmente depois da pandemia, né? Esse mercado digital de venda de cursos, venda de e-books, venda de tutoriais, mentorias, isso cresceu muito. E como eu sempre gostei muito de escrever, eu tenho muita ideia, né? Então, tipo assim, eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa fala: cara, eu não tenho ideia do meu nicho. Nicho. O que é o nicho? Para você se destacar na internet, você tem que ter um assunto do qual você domina muito e que você possa falar sobre isso. Ah, mas eu não tenho nada. Como
não, por mais ingênua que seja a pessoa, por menos participativa ou menos profissional que ela seja, poxa, a tua avó sabe receitas ótimas de bolo, a sua mãe sabe receitas ótimas de remédios caseiros, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E esse ensinar é muito importante, né? Porque a gente acabou de falar, não existe uma pessoa sem cultura. Existem pessoas com culturas diferentes. Não, e isso em hipótese alguma, a gente pode algum dia relegar uma pessoa a dizer que ela não tem cultura. Ela tem. Ela tem a cultura dela. Ela cresceu no meio, ela se desenvolveu naquele meio, e que às vezes é muito diferente do meu. Então, eu não tenho a cultura dela. Ela pode não ter a minha cultura, mas ela tem uma cultura. E dentro da cultura dela, ela tem diversos ensinamentos. Por exemplo, conversei um tempo atrás com um menino que se criou numa aldeia indígena, pela internet. Aí ele falou assim, poxa, mas eu queria muito fazer alguma coisa, eu queria muito mostrar alguma coisa, eu queria mostrar que um índio, que um indígena pode sair da sua oca lá, da sua aldeia, e mostrar alguma coisa para o mundo. Mas eu não sei o quê. Eu falei, horas, como não sabe o quê? Mostra a sua cultura, o seu dia a dia. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei. Não tem problema, você fala na sua língua, depois você traduz isso num papel com calma, a gente joga em legendas. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você consegue fazer traduções para todas as línguas e se bobear até para Tupi-Guarani, por que não? Não sei se dá, né? Mas o que eu quero dizer é isso, que hoje em dia, com a internet, com os recursos que você tem, tudo que você quiser ensinar, você pode. E muitas pessoas podem se interessar pelo que você tem. E a mais, assim, eu acho que a maior vantagem que a internet proporciona hoje é o fim da barreira geográfica. Porque antes você escrevia num jornal, aquele jornal impresso, ele ficava relegado, ele ficava limitado aonde ele circulava. Como é que você ia mandar esse jornal para fora se não fosse por correio? Você atingia uma população muito pequena. Mesmo a televisão, canal aberto e tal, atingia muitas pessoas, mas para você focar em um grupo específico de pessoas é muito difícil, né? Tem que ser muito genérico, tem que agradar a maioria. E onde ficam as minorias? Só que as minorias ainda são muitas pessoas. Então, por exemplo, quantas pessoas você conhece que poderiam se interessar pela cultura indígena de uma determinada aldeia? Poucas. Mas se você coloca isso como um tema específico na internet, todas as pessoas que têm interesse nesse nicho vão ter acesso a esse conteúdo. Quantas pessoas têm interesse em cucas de receitas alemãs? Eu não conheço muitas pessoas, mas se eu criar um curso disso, se eu criar uma videoaula específica disso, eu te garanto, divulgando na internet, eu te garanto que vai chover gente nesse perfil. Então, assim, a ideia de você criar, de você proporcionar para pessoas a possibilidade de falar ao mundo e outras pessoas que têm interesse nesse assunto venham até você. Então, a partir daí que eu comecei a perceber como é importante. Muita gente tem muito o que falar, mas não sabe como falar. E aí é que entra a agência de coprodução. Que a gente ajuda a pessoa a criar o seu produto digital, disponibilizar esse produto para venda e tornar esse produto acessível para todas as pessoas. Não só para venda, né? Às vezes a pessoa quer disponibilizar um e-book gratuito, por que não? Então a gente dá assessoria e consultoria para tornar esse material vendável, distribuível, tanto na forma orgânica quanto na forma paga. A gente costuma trabalhar nesse sentido. E tem um nome, a agência? Bora Coprodução. Para quem estiver aí no Instagram e quiser seguir, o nosso perfil é pequenininho, né? A gente não tem muita... A nossa ideia, nós não nos divulgamos, né? Já tem uma porção eles já estão correndo atrás para chamar mais gente para a equipe, porque já não dá conta do trabalho, porque realmente é muita gente nesse setor. Esse negócio do Bora Coprodução, eu achei você no YouTube também. Tem algumas videoaulas ali ensinando para... A gente está começando a trabalhar com um pessoal que quer escrever, mas não sabe como. Então, a gente está engatinhando aí nessa tutoria para ajudar as pessoas a escreverem na técnica, né? A parte... E é um assunto que eu trabalho muito, diagramação, fonte, linha, essas coisas que eu estava vendo, assim, eu vi que você é bem interessada, né? O pessoal, muitos não sabem, né? Mas eu trabalho com marketing dentro de uma empresa, né? Então eu trabalho com arte digital, edição de vídeo, essas coisas. Páginas da internet, banners, essas coisas que chamam a atenção.
eu trabalho mais na parte assim, tipo de produtos, né? E, cara, eu sou viciado nessa parte. Então, tipo, eu tenho também minha página lá para quem quisesse ver. Lá é Upgrade Uva, lá que eu trabalho com imagens também. Mas eu também não me divulgo muito porque eu acho que parece, eu já tenho um mercado que o pessoal já vai aparecendo ali, sabe? Então, daí a gente se esquece de se divulgar também, né? Mas como eu tenho meu trabalho lá normal, então daí eu só tipo por fora, né? Mas é que a casa de ferreira é espeta de pau, né? Não adianta. Exatamente. Sabe que assim, eu faço muito trabalho de divulgação, de pesquisa de famílias, né? Árvore genealógica, origem dos sobrenomes, Hum. biografias. Isso a gente tem um mercado bem legal, assim, várias pessoas que já fizemos trabalhos e ainda fazemos, né? Depois que eu terminei o livro do Maratá, que foram 4 livros de entrevistas de famílias, né, aqui em Portunhão, e depois que eu terminei o livro do Maratá, eu perguntei para minha mãe e falei, mãe, mas o vô, assim, assado, veio da onde? Minha mãe falou, não, teu vô é ucraniano. Vou pesquisar o sobrenome do meu avô. Descobri que não, que o meu avô nasceu, na verdade, em Viena. Eu falei, cara, como é que pode? Eu sei tanta história de tantas famílias, eu pesquiso tantas origens de sobrenomes e a origem dos nossos imigrantes, e eu não sei a história da minha família, que absurdo. Aí agora o meu livro da família está quase pronto também. Porque é isso, é aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, não tem jeito. Exatamente. Eu fiz uma pesquisa da minha família, né? O meu sobrenome é Siozek, é de uma colônia ali entre a divisa de Cruz Machado e Inácio Martins, bem escondida ali. Eles até no ano de 88, por aí, eles tinham uma. Eles falavam que eram poloneses e a língua deles era polonesa, mas foi uma professora lá, mestrada e coisa arada e tal, foi lá, viu que ela não entendia nada. Na verdade, eles formaram a língua deles e não era só polonês, tinha ucraniano, tinha alemão, tinha. Então aquilo foi passando um tempo que eles criaram um sistema deles. Tanto que meu pai veio para a União da Vitória para estudar português porque ele encontrou um cara ali perto do condado, já digo deles ali, que eles estavam num sistema feudal aonde meu pai encontrou um cara com uma Kombi que vendia sardinha. E ele queria entender o que era aquilo. Então, tipo, a parte do capitalismo já em si. Daí meu pai com meu tio voltaram para lá montaram uma vendinha, né? E ali começou um sistema até de transporte. Então, tipo, tinha muita riqueza lá. Até hoje tem muita riqueza. Mas na época era porque eles, muito dos brasileiros em si, corriam muito atrás dos alemão e até vice-versa, dos poloneses. Então eles tinham medo e ficavam escondidos naquela região para não serem encontrados, né? Então olha quanto tempo passou, né? Para chegar ali. E agora é linha, não sei o que, é virado em link. Cruz Machado é a maior cidade do Paraná, né? Só que é em território, né? Então tem É, muita coisa. E eu descobri que meu vô, meu tataravô, que veio para cá, ele era polonês e tal, mas foi trocado o sobrenome por causa da lista de Schindler. Então o sobrenome era Tchotchk e ele era da Hungria. Então, tipo, nossa, não tinha nada a ver, né? e na verdade, isso que você está falando já é uma história recente, mas muitas pessoas não sabem. Você acabou de falar do teu pai e do reduto que eles viviam, da dificuldade que era de comunicação, e você falou a palavra certinha, era quase que um sistema feudal. Só não era feudal porque não tinha muralhas no entorno das propriedades, né? Mas isso não é uma realidade tão distante, né? Se você parar para pensar, eu não preciso ir muito longe, eu sou de origem bastante humilde, né? A minha mãe conta que quando eles eram crianças, eles não tinham banheiro dentro de casa, imagina, banheiro no interior, né? Eles moravam numa localidade rural, então as crianças passavam as roupas de uma criança para outra, a vozinha costurava as roupas das crianças, eles iam para a escola descalço, quando chegavam na escola colocavam o sapatinho. Eu conto isso para os meus filhos hoje, não, tá onde? Né? Isso é mentira. Parece uma realidade assim de séculos atrás. E não é, não é. E aí você contou, né, que eles se escondiam, eles tinham
um pouco de medo, eles se fechavam nos redutos deles, a ponto de chegar a desenvolver uma linguagem própria, né? Quase como se realmente eles fossem uma mini nação ali, vivendo e subsistindo independente do resto do Brasil, né? Mas isso não é uma realidade muito distante e não é única da sua família. Por exemplo, agora que a gente terminou o livro do Maratá, só veio a corroborar que isso aconteceu em São Miguel da Serra, em Santa Cruz do Timbó, em todas essas localidades. Então, não tinha dinheiro. As pessoas não tinham dinheiro. Elas trabalhavam e elas só não morriam de fome. Muitas dessas pessoas, não todas, é claro, mas muitas dessas famílias só não morriam de fome porque eles plantavam. Eles não tinham dinheiro para remédio, era chazinho. Eles não tinham condições de fazer grandes obras e tudo mais. Por quê? Porque eles não tinham nem ferramentas direito. E aí é que eu dou valor a cada uma dessas comunidades, porque quando você pensa assim, poxa, eles fizeram escolas, eles fizeram estradas, eles fizeram igrejas. Como? Só com a união do trabalho deles. Eles eram muito colaborativos. Não porque eles eram bonzinhos, não. Não é uma questão de ser bonzinho, somos legais, somos bondosos, por isso que a gente se junta. Não. É uma questão de sobrevivência. E se um não pudesse contar com o outro, e aí? Né? Era animal peçonhento, era frio, era chuvas fortes. Como é que essas pessoas sobreviviam? Como é que elas passavam por tudo isso? O sistema de comunicação é extremamente rudimentar. Eles tinham códigos para tiros, né? Um tiro era uma necessidade em tal família. 2 tiros era mais urgente. 3 tiros era necessidade urgentíssima. Para o que você está fazendo e vem me ajudar. Então, eles tinham seus códigos, suas formas de fazer isso. Tinha muito escambo. Uma família produzia uma coisa, outra produzia outra, eles trocavam. Aos pouquinhos, com a melhoria das estradas, eles começavam a trazer as mercadorias para o centro da cidade. E a gente não está falando de 100 anos atrás. A gente está falando de uma realidade aqui, de 50, 60 anos atrás, né? Então, quando você conta isso para as pessoas mais jovens, assim, as pessoas mais urbanas e tal, outros grandes, sendo... Não, para, não. Essa é a realidade da tua família, a realidade da minha família, dos nossos antepassados, né? Então, quando eu vou para o interior, que eu vou entrevistar essas famílias e eu escuto essas histórias, eu fico pensando, caraca, gente. E detalhe, são histórias muito tristes, assim, de famílias que perderam crianças, de famílias que perderam a vida por doenças bobas, que hoje com uma aspirina você cura, né? E aí Exatamente. eles não querem ser dignos de pena. Nem devem, né? Eles querem ser dignos eles só querem enaltecer as qualidades dos seus antepassados. Então, eu acho que o que a gente deve a essas pessoas é respeito, é admiração. Porque se esses caras, cara, eles faziam usinas, eles tiravam energia elétrica de riozinhos pequenininhos. Há 100 anos atrás, os caras faziam hidrelétricas em riozinhos pequenininhos para gerar energia para casa. Eles tinham rádios, eles tinham mecanismos extremamente... Coluna, né, que tem o Rio da Areia ali, né? Os caras eram muito inventivos, muito Você inteligentes, viu, né, né? que tem uma cidade subterrânea ali, né? Que é imersa no rio, né? Uhum. Então, assim, eles Ali são... tem uma história muito legal. Não, desculpa, mas eu só ia concluir, né? Uhum. Hoje, se você pega uma criança, qual criança que sabe ler uma partitura, né? Qual criança que sabe tocar um instrumento musical, um violino, um acordeon, que não tenha a origem musical na sua família? Antigamente eles tinham aula de música na escola, que era pago, o professor era pago pela própria comunidade, eles incentivavam essas crianças a estudarem. Eles não tinham rádio, não tinham TV, não tinham celular. Então, no que eles gastavam o tempo deles? Lendo, ajudando a família, em primeiro lugar, mas era lendo, estudando música, rezando, né? Então, eles eram extremamente cultos e, ao mesmo tempo, extremamente simples. Eles estavam ali no cantinho deles, no reduto deles. E aí você falou do medo, né? Por que eles se fechavam? Porque na época do Estado Novo, né, com Vargas, que determinou que não podia mais falar outra língua, então eles estavam com muito medo. Como eles não sabiam falar o português, eles tinham muito medo de falar em público, porque eles eram punidos, muitos foram presos. Aqui na nossa região, não estou nem falando lá o pessoal fala da ditadura militar, né, de 60 e pouco. Eu estou falando aqui, na nossa região, da época de Vargas, ali em 30 e pouco, né? E ele simplesmente determinou que se parasse de falar a língua estrangeira. Não podia falar italiano, não podia falar alemão. Só que essas pessoas foram jogadas aqui no meio do mato. Elas nunca tiveram contato com o português de fato. Como é que elas iam aprender a falar português?
Então, como é que você proíbe as pessoas de se expressarem? Como é que você proíbe as pessoas de falarem? E eles foram ficando com muito medo. Então, eles fecharam em redutos. Eles já não eram muito abertos, porque já cresceram isolados, né? Eles já se fortaleceram isolados, né? Quantas gerações ali aprendendo aquele alemão, aprendendo aquelas línguas em decorrência, né, do que eles aprenderam lá na Alemanha. Então, eles só foram se fechando, eles foram ficando cada vez mais pequenininhos, né, encolhidinhos, com medo. É que, graças a Deus, tudo isso passou e eles puderam voltar a celebrar as suas raízes, né? E hoje, com muito orgulho, a gente celebra as raízes dos nossos antepassados com muita... Eu sou muito grata, né? Eu sou muito grata a tudo isso. É muito legal, né? Porque nem, pô, quanta riqueza, né? Quanta história. Então não é só aquele povo ali que pegou um terreno e tá ali para sobreviver. Não é bem isso. Acho que é a base de tudo. Às vezes você olha para fora ali, aquela estrada ali teve um pensamento. Você falou das construções, igrejas. Quanta igreja linda aí! Você fica pensando, meu Deus do céu, como que os caras, né? As casas polonesas tinham um V na frente, né, na varanda. Mas isso vinha porque alguém lá do navio já tinha uma concepção, né, às vezes nem era um construtor em si, mas teve que aprender, teve que, né, veio de filhos, a própria música, né, vem de alguém que já vem influenciado isso. Meu pai contava que as meninas lá tinham, hoje, se eu falo isso, tem aquela cultura machista e feminista, né? Mas nas escolas tinha para as meninas, elas aprendiam a cozinhar e a costurar. Então, tipo, tinha essas matérias. Elas vinham com ofícios de parteiras, elas vinham da Alemanha sabendo fazer parto, e os meninos sabiam as noções de carpintaria, marcenaria, muitos já com alvenaria. Então, quando eles vinham para cá, eles já tinham conhecimento para fazer as coisas que eles precisavam. Você não acha que essa criançada nascia como? Né? E vamos combinar, eram famílias gigantescas, tinha aí 10, 12, 15 filhos numa família, algumas até mais, né? Quer dizer, eu fico pensando, será que essas mulheres se lembravam alguma época que elas não estivessem grávidas, né? E essas crianças se criavam, né? Na base do chazinho. Hoje, eu não sei se tem filhos, mas eu tenho 2. Meu Deus, se der uma febre, vai correndo, dá remédio, né? Se não tem, você vai correndo na farmácia e fica desesperado. Se não tem, você já chama um teleentrega. Como é que essas crianças viviam antigamente? Era chazinho de hortelã, remedinho na sola do pé, e era o que tinha, né? Mas a gente falou dos imigrantes, né? Porque falamos, né, desse pessoal que veio de fora, mas também a gente não pode deixar de falar das pessoas que já moravam aqui, né? Que eram os nossos caboclos. Esses eram importantíssimos também, e também sofreram horrores, né, com a chegada dos imigrantes. Você imagina, você está lá no teu cantinho, né, cultivando a tua terra, cuidando dos teus bichinhos, e de repente chega a estrada de ferro, tira você dali, te joga sabe Deus para onde, e de repente essa terra já não é mais nem da estrada de ferro, já passa a ser dos colonos. Pô, é complicado, né? E a cultura desse povo que estava aqui é muito rica também, né? Por isso que eu acho que a nossa formação cultural é muito legal, porque a gente tem influências dos alemães, dos ucranianos, dos poloneses, dos italianos, dos caboclos, depois mais tarde dos sírio-libaneses, dos árabes. Cara, a nossa cultura é muito rica, é muito bonita, né? Para não ser explorada, para não ser preservada, né? Exatamente, eu moro aqui em Colônia Amazonas, né, que é o interior de Porto Vitória. Aqui era para ser União da Vitória. Então, tipo, era Colônia Amazonas, porque o Coronel Amazonas lá, Marcondes Daru, aquele nome gigantesco, tava por aqui. Até tem umas construção antiga de casas ali, meio. Tem umas ali que as famílias, né, estão com o terreno, mas tem umas partes ali que tem umas casas que não estão sendo usadas, que é daquela época. Mas daí o coronel olhou lá para baixo e falou: não, tem um rio mais para lá, que é melhor para passar os bois, daí foi lá para o lado de São Cristóvão lá, mas era para. Ele parou, se estabeleceu aqui em Colônia Amazonas, né? Até por isso o nome, até os nomes dos lugares, né? Tem história e a gente não sabe, né? Tem, cada lugar tem um nome diferentão, assim, e cada um tem uma história muito bonita. Pelo menos dos que eu pesquisei, são muito bacanas as histórias. Mas voltando aqui, então, para falar um pouquinho mais sobre você, também você é coordenadora de programas sociais? Isso. Eu fui. Você se refere já a Pato Branco ou São Paulo? Aqui
está regional da Sicredi Parque das Araucárias em Pato Branco. Isso. Sicredi é uma cooperativa muito franco desenvolvimento, né? E Uhum. eu ficava responsável pela parte da conscientização das pessoas, da importância do cooperativismo. Não só do financeiro, não só da cooperativa de crédito, né? Mas da importância disso, de viver em sociedade, contribuir para a sociedade e fazer com que a sociedade cresça onde todo mundo cresce junto, né? Esse era o princípio da cooperativa Sicredi e acredito que seja ainda até hoje, né? Mas na época eu trabalhava dando os cursos, aplicando cursos, ou seja, eram projetos sociais mesmo, explicando para as pessoas como o social cresce quando as pessoas se unem, se organizam, se juntam, né, em prol do benefício em comum. Então lá eles tinham a caravana do Polped Sicredi, que era uma iniciativa que inclusive era financiada pela Lei Rouanet, parte dela, e fazia com que as crianças entendessem a necessidade da poupança, né, de você não pegar o dinheiro e já gastar, mas você saber como utilizar, saber que pode haver uma dificuldade na frente e tal. Então, essa era a parte que eu desenvolvia dentro do Sicredi e atendia era uma região bastante grande. O Parque das Araucárias era em várias cidades. Ele era Pato Branco, Vitorino, Coronel Domingos Soares. Era uma porção de região. Joaçaba, Treze Tílias. Eram várias cidades. Então, eu viajava aplicando os cursos dessa cooperativa para os associados e pretensos associados. Essa é uma coisa muito legal da cooperativa. Não fazendo propaganda do Sicredi, mas do sistema cooperativo como um todo, né? Assim como tem outras cooperativas, tem Cicobi, tem as outras, né? Eu acho muito legal isso, porque, diferente dos bancos, as cooperativas, elas são, de fato, associados, né? Então, ou seja, se a cooperativa dá lucro, no final do ano a pessoa recebe participação dos lucros, né? Se no final do ano a cooperativa dá prejuízo, todo mundo perde. Então, por isso todo mundo investe, todo mundo trabalha, todo mundo pega crédito com responsabilidade. E eu acho que é uma forma bem legal. Até que as taxas são menores, então as cooperativas têm várias vantagens sobre algumas instituições bancárias. E eles desenvolviam isso, né? Essa questão de quanto mais pessoas estivessem nessa cooperativa, mais fortalecida ela seria, mais o grupo ganhava. Eu acho bem legal assim, o sistema cooperativo como um todo. E não só de crédito, não, viu? Cooperativas aí agrícolas, né, que trabalham com a compra de insumos e que também vendem as produções. O sistema cooperativo é muito legal. E também foi coordenadora do programa social da Uniesp, Universidade de São Paulo. Isso, lá na Uniesp eles tinham um programa. Aí quando eu fui para São Paulo, né? Eu saí de Pato Branco e fui para São Paulo. Justamente nessa região, nessa brincadeira aí, nessa questão da gestão de programas sociais. A Unesp, ela tinha um programa bacana na época, ela foi bem inovadora, eu diria assim, até ousada, para falar a verdade. Essa faculdade, ela fez um programa da seguinte forma: como boa parte dos alunos deles eram da periferia, quando você fala de São Paulo, periferia, é bem diferente da nossa periferia daqui. Pessoas que passam por dificuldades ferrenhas mesmo. Né? Os nossos programas sociais não são nem de longe os problemas sociais que tem lá em São Paulo e Rio de Janeiro, enfim. O que a Unesp fazia? Ela fazia uma proposta para o sujeito. Ela falava, olha, eu te dou o curso, mas você vai ter que dar uma contrapartida social na sua comunidade. Se você comprovar que você dá essa contrapartida social na sua comunidade e esses programas forem validados pelos projetos sociais aqui da faculdade, a faculdade sai de graça para você. Era uma bolsa. Era uma bolsa, né? Só que o aluno tinha que contratar o FIES, né? Então, tipo, ele tinha que assumir um compromisso com o banco para que ele não desse um calote na faculdade, para que a faculdade pudesse continuar fazendo isso por outros alunos, né? Então, ele sabia, opa, peraí, a minha dívida é com o banco, não é com a faculdade, então eu vou fazer financiamento, se eu fizer certinho, a faculdade vai ser paga pela própria instituição. Era um projeto bem inovador. Teve assim, muitos alunos participando, muitos pararam no caminho, porque realmente a contrapartida social ela era exigida, né? Tinha que ter bastante responsabilidade, mas era muito legal, assim, eu trabalhava na gestão desse pessoal, conversando, explicando como é que funcionava e recrutando também as ONGs, né, que fariam a gestão desses alunos que prestariam esses serviços comunitários. Era muito legal, foi um aprendizado bem bacana mesmo. E daí foi para o Rio de Janeiro. Aí fui para o Rio de Janeiro.
Aí Foi eu isso. tive filho. Eu quis dar uma pausa para ter o Paulinho, eu queria ter o Paulinho. Nesse meio tempo eu ganhei um doutorado para ir para Portugal, mas aí eu optei por esperar um pouquinho, ter o meu filhinho, né? Aí, enquanto meu marido cuidava da empresa no Rio, que a gente viu que no Rio teríamos mais vazão, né, para a produção que se transportava, enfim. E aí eu fiquei em casa um pouquinho enquanto a gente morou no Rio. Mas aí daí eu resolvi que eu já ia mandar a Angelina atrás, né? Resolvi ter mais uma filha junto. Mas o Rio não foi uma experiência muito legal, pelo menos para mim não. E aí eu propus para o meu marido, falei, vamos voltar para o Sul, que eu tô com saudades de casa, tô querendo criar meus filhos sem ouvir tanta música estranha, tô querendo voltar para o Sul. Aí Nina E nasceu aqui. você está na prefeitura hoje? Você está na prefeitura atualmente? Sim, hoje eu trabalho na prefeitura. Logo que eu voltei do Rio, eu já comecei a trabalhar na prefeitura e estou lá até hoje. E daí você assumiu o compromisso de elaborar e publicar o livro do centenário de Portunhol, né? Então, aí foi uma coisa bem legal, porque parece que, como a atual gestão, não sei se pode falar o nome do prefeito, enfim, né? Pode, Mas a sim. atual gestão, Aqui ali. então tá tranquilo, né? Mas é que o Eliseu assumiu ali em janeiro de 2017 e o centenário de Portunhol já era em setembro de 2017. E ele viu um livro, acho que de Londrina, da cidade de Londrina, falando sobre a cidade, um livro bem, assim, um livro bem de apresentação mesmo, sabe? Com fotos, pontos turísticos, dados econômicos, dados demográficos e tal. E aí ele falou assim, pô, eu queria fazer um livro desse e tal, mas ninguém quer fazer, não dá tempo, é muito em cima. Porque quando você vai fazer um livro, além de toda a pesquisa, você tem que lembrar do processo burocrático por um órgão público, né? Tem a licitação, tem o prazo, corre o risco da licitação dar deserto. Então, putz, era muito em cima do laço. Imagina, ali foi em janeiro, assumi em janeiro, o centenário já era em setembro, e aí, cara, eu fui conversar com ele e falei assim, não, eu faço. Ele falou, você tem certeza que você faz? Eu falei, faço. Ele falou, mas eu já falei com uma porção de gente que trabalha com isso e todo mundo diz que não dá tempo. Você tem certeza que você faz? Eu falei, cara, eu faço. Saí. Ai, deu tempo, deu tudo certo. No final das contas, o livro ficou bem legal, sem falsa modéstia nenhuma, assim, sabe? Claro que eu tive muita contribuição, muita gente participou. Nossa, teve muita gente ajudando mesmo, sabe? Com história, com foto, com documento. E eu não sabia nada, né? Tipo assim, gostava da nossa cultura, sabia que a gente tinha um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas pesquisar a fundo mesmo, né? Não sabia tanto. Cara, mas quando ele Eu falou assim, lembro então, que eu você falei, fez uma publicidade bem grande do centenário até o livro, tudo, né? desculpa, eu não entendi. Na época em si, fizeram uma publicidade bem grande do centenário, o livro em si, né? Então, conseguiu fazer em cima do laço, mas saiu o livro, né? E você também fez outros livros ali, né? Maratá, né? Como a gente comentou, né? É, E é São que Miguel da Serra. é porque, na real, assim, ó, esse livro do Centenário, até tô com eles aqui, deixa eu te mostrar. Mas o Isso. livro do Centenário, não, que é esse daqui, a gente conseguiu fazer mais ou menos no modelo que o prefeito queria, né? Bastante foto, ele tem Uhum. fotos históricas, ele tem, ai, falamos da neve, né? Enfim, ele é todo fotográfico, histórico mesmo, assim, para atingir, com uma linguagem bem simples, bem coloquial e tal, mas para atingir todos os públicos, né? Desde o tiozinho lá que já não enxerga muito bem, então precisava de uma letra um pouco maior, até a criancinha que só vai querer ver foto, né? Então a gente fez ele bem democrático. E aí, só que com esse livro, assim, eu tenho um problema muito sério que é a dificuldade de cortar. Ou seja, a pessoa fala, poxa, mas eu queria colocar isso, 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 e eu, pois é, eu também, mas eu tenho prazo, eu tenho limite físico. É difícil você cortar conteúdo, né? Resumo da ópera, sobrou muito material legal, mas muito material que não podia ficar na gaveta. Então a gente, assim, eu queria falar ainda dos imigrantes, que no livro do Centenário a gente só deu uma pincelada, né? Queria falar dos imigrantes, Uhum. falar das localidades do interior, mas não ia dar tempo. Não tinha como, era impossível, né? E aí a gente fez o que deu. Apesar de ter ficado legal, apesar de ter cumprido o projeto, eu sentia muita necessidade de estar dando continuidade para esse projeto. Só que em 2019 veio o centenário de São Miguel da Serra, né? São Miguel da Serra é um distrito de Portunhol muito lindo, muito bem cuidado, pessoas muito queridas e que contribuíram muito com isso, né? Me trouxeram muitos documentos, me trouxeram muita
muitas fotos e tal. Daí eu comentei, né? Falei, poxa, prefeito, olha só, né? São Miguel, o que você acha? Ele falei, cara, não acredito. Aí, São Miguel da Serra, né? Também tem histórias lindas aqui, essas histórias são emocionantes também. E aí são as histórias mesmo da comunidade de São Miguel da Serra, os sobrenomes, de onde vieram, para onde foram, por que vieram, por que passaram. Logo depois veio o centenário de Santa Cruz do Timbó. Como é que você vai fazer de São Miguel da Serra e não vai fazer de Santa Cruz? Aí saiu mais um livro, né, que é o de Santa Cruz do Timbó, também mais ou menos o mesmo estilo, contando a história, né, e memorando, assim, rememorando todas essas pessoas. E aí acabou a história dos distritos, né, porque são só 2 distritos, então acabou. Só que aí veio Maratá, né, Maratá também, há 100 anos, e a gente tinha tudo guardado. E aí a gente fez o livro do Maratá também. Esse que você está segurando na foto que está na capa da nossa entrevista, né? Esse é o livro do Maratá. Esse que é o meu último bebê. Apesar de eu já ter feito outros projetos gráficos, né? Eu trabalho aqui, por exemplo, um dos queridos aqui da cidade é o Craque Kiko, né? Que fez o Balão de Couro. Tem outros livros aqui que já estão editados, já estão impressos também. Mas, assim, esse do Maratá, ele acabou virando o meu xodó. Porque todos os outros eu tive que fazer muitas pressas, né? Você veja, eu terminei do Centenário de Portunhão, daí já emendou do de São Miguel da Serra, já emendou de Santa Cruz do Timbó e o do Maratá, eu tive a pandemia no meio. Eu comecei antes da pandemia, chegou a pandemia, eu pude tratar as minhas entrevistas que eu já tinha coletado com muito mais carinho que eu tratei as outras, né? E aí eu pude pesquisar a história do astronauta, né? Eu pude pesquisar um pouco mais sobre a história dos imigrantes no Brasil como um todo, né? Dos movimentos migratórios, o que culminou para essas pessoas virem parar no Brasil. E aí eu pude fazer o livro do jeito que eu queria. Deu para trabalhar capa do jeito que eu queria. Deu tempo de fazer um negócio bem legal. E, assim, saiu o meu xodozinho, que é o bebê, que é O Céu é o Limite. E para quem quiser encontrar esses livros, encontra onde? Pois é. Na verdade, assim, eles são feitos e distribuídos nos eventos dos centenários desses distritos, né? Ele é um presente da administração para essas localidades. De Santa Cruz do Timbó, eu ainda tenho alguma coisa na prefeitura para distribuição gratuita e tudo mais. No Maratá acabou acabado. Mas a gente sempre envia, né, para as bibliotecas e todas as escolas municipais receberam exemplares. Eu acredito que devem ter sido enviados também para as faculdades. E na biblioteca municipal, né, a biblioteca do município também tem exemplares. Só que a gente já está disponibilizando ele em PDF também, pelo site da prefeitura. Porque quanto mais você imprime, mais o pessoal vai buscar. O de Portunhol, acho que foram feitas 3 remessas. E acabou, evaporou, não tem mais de onde tirar. E o custo é um pouco alto, né? Então a gente vai disponibilizar em PDF, o pessoal que quiser, pesquisa, entra, pega, imprime se quiser, e vai ficar disponível para todo mundo. Show de bola, dá para dizer que você entrou no livro dos recordes de fazer livros de centenários? Ah, pode ser, hein? Pode ser, não tinha pensado nisso. Não, acho que é melhor entrar lá no site do livro dos recordes e ir lá e colocar lá, se cadastrar lá. Pode ser uma boa. E sobre o... Eu vi que você, né, diagrama, faz livro, trabalha em comunicação, marketing e tal. A parte da escrita, a gente tem hoje em dia, a gente tem que ter um incentivo a mais sobre isso, o que está acontecendo no mundo atual sobre a escrita, né? Hoje a gente já está colocando SQN, e quando a gente está bravo a gente coloca um TNC, e assim você vai, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho algumas pessoas que eu faço mentoria, um pessoal que acabou, em decorrência desses livros aqui, a gente acabou conquistando algumas pessoas aí do Brasil afora, inclusive tem um que mora fora, né? Mora na Argentina. São pessoas que gostam de escrever, mas é uma comunidade muito... geralmente, quem gosta de escrever é uma pessoa mais introvertida, é uma pessoa que fica mais no canto dela, mais reflexiva, que bebe várias fontes, né? Eu sou uma leitora
compulsiva. Eu tenho muito livro e não consigo me desfazer dos meus livros, sempre estou comprando coisa nova. E a leitura, ela não é Aqui, uma quem atividade. quiser saber é da minha esposa, não é meu, viu? Ah, é? Eu e a sua esposa lá, então. Mas eu acho que a cultura ela não é uma atividade coletiva, né? E aqui na cidade a gente não tem muito a cultura, né, dos grupos de livros, né? Que são aqueles grupos que se encontram para discutir literatura. E eu acho que mesmo que tivesse, eu acho que é difícil a gente fechar grupos de tipos de literatura específico, né? Até tem alguns grupos assim, mas são mais voltados para temáticas do que para livros especificamente, né? Acho que tem um grupo de leitura ucraniana, uma coisa assim, mas é mais para focar na linguagem necessariamente na literatura, que eu entendo. Me perdoe as meninas se eu estiver errado. Mas por que eu falo isso assim com relação à leitura? As pessoas acabam não compartilhando as dificuldades que elas encontram na hora de escrever. E eu percebo que quase todas as pessoas têm as mesmas dificuldades, né? Os bloqueios criativos, às vezes quando você tem que escrever sob pressão para alguma coisa, mesmo literatura ou pesquisa histórica, enfim, todo mundo que se vê numa situação de prazo apertado para produzir alguma coisa que precisa de criatividade, que precisa de espontaneidade, é muito difícil você lidar com a pressão para esse tipo de produto, né? Então, eu percebi que depois que eu criei os grupos de discussão ali, que eu estou conversando bastante com as mentorias, do pessoal que está produzindo livros, eu percebi que várias pessoas têm problemas bem comuns entre eles, né? E dá até para citar. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de concentração. Para eu sentar e escrever, eu tenho que estar no silêncio absoluto, né? Então, não consigo, não consigo. Se eu estiver em casa, aqui tem duas crianças, né? Então, eu só consigo escrever depois que eles vão dormir. Não tem como. Né? Televisão alta, é mamãe, mamãe, mamãe. No trabalho também. Tem gente conversando, a gente tomando café, passando na frente da sala. É muito complicado, né? Já tem gente que consegue colocar um fone de ouvido e desligar do mundo. Não é o meu caso, né? E aí eu comecei a perceber que compartilhando esses problemas, as pessoas se sentem mais à vontade para compartilhar os delas também. E eu percebi que muita gente usa substâncias que não são muito legais para a saúde para poder produzir, né? Tem gente viciada em remédio. Ah, não, eu só consigo escrever se eu tomar cafeína, aquela cafeína concentrada. Ah, eu só consigo escrever se eu estiver tomando vinho. Eu só consigo escrever se eu estiver com meu cigarro na mão. Eu só consigo escrever se eu tomar, como é que chama aquele remédio para concentração? Não é sertralina. Enfim, esse remédio que o pessoal usa para as crianças que têm TDAH. Assim, Sim. tem muita gente usando artifícios para poder escrever e que não deveria, né? Porque a tua saúde está em jogo, né? Então, eu percebi que quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente percebe que talvez o buraco pode ser um pouco maior do que a gente pensa, né? Tem gente que só toma café, tem que tomar uma térmica toda de café enquanto está escrevendo. Tem gente que entra em depressão, porque, poxa, tá lá a folha branca, parece que a folha branca cresce, né? Eu, no meu caso, é o cursor. Aquele cursor piscando na tela do computador, parece que ele vai ficando grande, que hipnotiza até que você desiste de escrever. Mas aí você vai deitar. Você desiste de tudo, você fala assim, não, eu vou dormir, e amanhã eu levanto cedo e começo tudo do nada. Aí a tua cabeça cheia. Nossa, daí vem um monte de ideia, daí vem um monte de inspiração, daí você se lembra de um filme que podia ligar com aquele livro, que dá, pô, daí você senta e vai escrever e aí flui, né? Então, é legal você conversar com outras pessoas para ver que às vezes o que faz bem para uma pessoa pode não fazer para outra ou pode servir para você. Então, quando eu comecei a falar sobre isso e comecei a compartilhar as minhas dificuldades, parece que eu dei o primeiro passo para abrir essa porta e as pessoas começarem a compartilhar. E está sendo muito legal, assim, é meio que um grupo de autoajuda, né? O pessoal discutindo sobre isso. E aí eu percebi que dentro do marketing, né, você deve saber bem disso, né? Dentro do marketing você fala, né, que você tem que ter um nicho, mas que você tem que responder às dores, né? Você tem que solucionar os traumas daquela pessoa, as dores daquelas pessoas. E aí que eu encontrei um baita de um nicho aí para responder, para dar solução para as dores dessas pessoas, que é discutir em comum como que você vai blindar esses problemas, né? Que é a insônia, que é a dificuldade de concentração, que são os bloqueios criativos.
E aí eu fui recorrendo a profissionais, né? Então tem profissional de educação física que dá dicas, tem psicólogos que dão dicas, tem terapias diferentes, assim, tipo com hipnose, com aromaterapia, com cromaterapia, com alimentos funcionais, né? Tem a participação, inclusive, da Ju Nutri, que deve estar assistindo a gente ainda, né? A Ju Uhum. também, eu passo várias dicas de alimentos funcionais que podem ajudar nisso. E aos pouquinhos a gente vai mostrando isso para as pessoas que vão combinando e achando essa fórmula mágica para poder dar certo aí na hora de sentar e escrever. É que a gente tem aquela visão do artista em si, um compositor, músico, um escritor, aquela síndrome de John Lennon ou Paulo Levinsky, né? Que você tem que ter um cigarro, um whisky ou alguma erva que, né? Então a gente já tem aquele pensamento, né? Ah, então tem que relaxar, mas não é bem assim também, né? Que funciona. Senão eu estaria aqui, eu acho que te entrevistando, tomando café e fumando cigarro. É porque na verdade é pressão, né? Eu acredito que você tem que aprender a lidar com a pressão. E a escrita nada mais é do que um serviço, né? É que, de novo, Exatamente. quando você coloca o ser autônomo, né? Quando você está numa empresa cumprindo ordens e que você já tem aquela rotina pré-estabelecida, que todo dia é aquilo que você tem que fazer, é uma rotina muito chata, mas ao mesmo tempo ela te garante que aquilo que você vai fazer acabou. Você não precisa se esforçar, você não precisa criar novos métodos, você não precisa... E qual que é o limite da criação, né? Às vezes você para na frente do computador, às vezes você vai fazer uma arte ali para um salão de beleza. Nossa, Uhum. não, vou dar uma olhada na internet para me inspirar. Daí você seleciona ali umas 10 artes que você gostou. Você joga as 10 artes no computador e fica. Quando você vê, você já está no YouTube vendo algum vídeo ainda. Não é? Aí você ouve uma música, você vai. Daí, pô, você já se perdeu. No outro dia, do nada, putz, surgiu a arte. Cara, era isso mesmo que eu queria e não sabia que era isso. É impressionante. A criatividade, ela não é uma chave que você liga e desliga. Tem dias que você está extremamente criativo. E, nossa, do nada, é produtivo, as coisas fluem, as coisas aparecem na tua cabeça como não passa demais. Tem dias que você passa horas olhando para a tela branca do computador e não sai nada. E aí você vai fazer o quê? E sobre a criatividade em si, né, que você está falando ali, a importância, né, você que trabalha com diagramação, você mostrou os livros ali bem ilustrado, muito bem caprichado, as fontes, as cores ali. Se tem alguma coisa para falar, espaçamento, tem alguma coisa para citar sobre isso? Na verdade, assim, eu brinco muito com o pessoal que está trabalhando comigo dentro dessas mentorias e dentro ali do Instagram, né? Porque eles falam, eu queria fazer, mas eu vi uma arte bacana assim, 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 assado. A primeira coisa que eu penso quando você vai escrever, o que você precisa para um livro? São letras. E essas letras ou fontes, né? Elas têm uma psicologia por trás delas também. Não é porque eu acho bonito letra cursiva que eu vou escrever um livro em cursiva. Não vai conseguir ler. Você pode achar bonito, eu posso achar bonito, mas na hora de você ler o livro, ele não fica legível. Você vai ler uma página, vai cansar, vai abandonar o livro, né? Mesma coisa escrever em itálico. Você começa a ler um livro em itálico, quando você vê, a tua cabeça está para o lado. E não é, não sou eu que estou dizendo, né? Isso é a ciência que diz. Então, o que eu acho muito importante? Eu não estou dizendo que você tem que ser academicista, que você tem que sentar, devorar livros e técnicas de como escrever de maneira correta, de como utilizar os elementos gráficos. Não é isso. Mas o básico da técnica, quando você quer entrar nessa profissão, você tem que saber. Então, por exemplo, vamos um exemplo bem básico, né? Você já reparou as bulas de remédio? As bulas de remédio, elas são extremamente técnicas, né? Para você pegar uma bula de remédio e ler, você tem que saber que ali ninguém está preocupado em te vender nada, ninguém está preocupado em te emocionar, ninguém está preocupado em ser querido com você. Ali é uma informação que você vai abrir para pegar aquela informação que você precisa e acabou. Qual é a fonte ideal para você escrever algo técnico? Uma fonte sem serifa. O que é a serifa? Aqueles acabamentinhos nas pontas das letras, né? A que isso remete? Remete a romantismo, a história, a refinamento, a coisas muito bem pensadas, muito bem elaboradas. Então, para que eu vou usar uma fonte desse tipo numa bula de remédio que a pessoa só quer saber quantos comprimidos ela tem que tomar e para que serve aquele remédio? Para nada. Então, um material técnico exige uma fonte técnica.
Existem várias fontes técnicas, mas o material técnico exige uma fonte técnica. Agora, se você vai falar um livro, você vai contar um romance, um drama, um romance de época, histórico, né? Você vai escrever a mocinha com seus longos vestidos, com as suas anáguas brancas rendadas, com seus cabelos cacheados, ao sol do final da tarde. Você não vai usar uma letra técnica, você vai usar uma coisa mais refinada, mais romântica, com detalhezinhos, que vão complementar o que você está falando. E aí você usa uma fonte serifada, né? Tem que Já entra na psicologia das fontes, né? Não, é totalmente psicológico. Por isso que eu digo assim, quando as pessoas falam para mim assim, mas eu acho bonito. Mas a questão não é ser bonito. A questão é, ela cumpre a função dela? Ponto. Se ela cumpre a função, beleza. Então, quando eu falo isso para o pessoal que vai começar a diagramar, ou que vai começar a trabalhar nessa parte da gráfica, né, do efeito visual, do gráfico, ela tem que entender que por trás do que ela está fazendo existe uma técnica e que ela não pode ser relegada simplesmente por causa do gosto. Ah, mas eu gosto de azul, vou fazer azul. Comida azul, se for blueberry, você não vai usar azul. Simples assim. Comida é vermelho, é amarelo, são cores que te despertam a fome, a vontade de comer, né? Não tem como você fazer uma comida azul e te dar vontade de comer uma comida azul. Azul é propaganda de pasta de dente. Azul é propaganda de roupa de praia. Isso é azul. Azul é propaganda de uma... o que a gente pode falar aí, azul? Da saúde. Azul é a cor da saúde. O verde é a cor da saúde, né? Então, é a cor da confiança, né? Agora, você não vai fazer comida azul. Por quê? Porque existe uma psicologia por trás que atesta que o amarelo e o vermelho são as cores que te despertam a fome, né? Então, quando a gente fala sobre isso, sobre você começar a desenvolver a arte, você começar a desenvolver os seus produtos, você tem que pensar com a cabeça técnica também, além de associar isso ao seu gosto pessoal. Por quê? Porque às vezes você é contratado por uma pessoa e a pessoa fala assim, eu quero uma logomarca para o meu salão de beleza, mas eu quero que você faça com a fonte Comic Sans, porque é um salão de beleza que eu quero que seja engraçadinho. Ui. Como profissional, é tua obrigação dizer para o seu cliente, amigo, olha só, posso fazer, não vai dar certo. Deixa eu te mostrar por que não vai dar certo. Não vai dar certo por isso, por isso, por isso. Posso sugerir que a gente faça assim, assim, assado? Dá uma olhadinha se você gosta. Você tem que mostrar para o seu cliente o porquê que você está fazendo e por que você sabe fazer. Agora, se você não sabe, como é que você vai mostrar para o seu cliente? Aí o cliente não vai vender, né? Vai virar alvo de chacota, às vezes, dependendo do que ele vai fazer, que ele acha bonito, mas todo mundo sabe que está errado, né? Não vai me contratar. Não é melhor você fazer um negócio bacana, já de cara, que dá um impacto bacana, que o cara vai ter o resultado e ele vai te chamar outras vezes? Né? Isso é profissionalizar. É saber que por trás do que você está fazendo tem uma técnica. Então tem que dominar um pouquinho dessa técnica antes de começar a fazer por aí, né? Eu vi até um vídeo teu ali que é interessante sobre até um convite, um simples convite de casamento, né? Se você trocar já a fonte dele, já não vai ser um convite de casamento. Pode, se você olhar de longe, pode parecer um cardápio de pizza, por exemplo, né? É verdade. Então, é muito importante você saber o que você está fazendo. A fonte, por exemplo, a fonte cursiva, que muita gente gosta, e eu particularmente acho ela bem romântica, né? Quando é que você vai usar ela? Você vai fazer um convite de 15 anos. Uma mocinha que está escrevendo, te convidando para o convite de 15 anos dela. Um casamento, onde tem romance, tem flores, onde tem amor, né? Mas por que no convite? Porque é pouca coisa escrita. Agora, tenta escrever uma carta inteira em cursiva e mandar para uma pessoa, né? Por isso, não tem como, né? Não tem como. A tendência é que você saia do cursiva e não consiga ler. Não dá, não é legível, né? Não se dá legibilidade. Principalmente as cursivas mais desenhadas são as mais bonitas. E automaticamente são as mais difíceis de ler. É engraçado que em casa, a minha filha agora está com 20 e poucos dias, né? A Aurora nasceu há pouco tempo. E daí a gente começou a ganhar alguns presentes, toalhinhas, né? Bolsa, assim, tipo, personalizado, né? Então, a família é de professores, costureiros e pessoas que trabalham até diretamente com arte, né? Até a minha esposa é formada em música, né? E todo
os presentes, você lembrando o nome Aurora, venho com essa fonte, ou é cursiva, ou é script, sabe? Todas. Parece que é a mesma fonte, assim, de pessoas diferentes, assim, tem, tipo, 6, 7 presentes diferentes. A mesma fonte, por causa do nome Aurora, que já vem na mente aquela visão, né, de como escrever o nome, né? Interessante isso, né? E o Renato, meu filho, tinha aquele R mais grosso, sabe? Tipo um Comic Sans já, assim, sabe? É muito engraçado você parar pra pensar nisso, né? Mas porque você pensa assim, ó, eu vou fazer uma logomarca de uma barbearia. Você vai fazer com uma fonte cursiva cheia de rococó? Lógico que não. Uma barbearia acho, coisa ali, né? É fonte serifada, é fonte sem serifa grande, alta, robusta, né? Isso denota força, isso denota aspereza, dureza, isso, né? É outra coisa. Agora, você vai fazer uma fonte toda com cantos retos e tal, para um salão de beleza feminino, pô, você está falando em estética, você está falando em delicadeza, você está falando em feminilidade, em docilidade, e aí você vai para a cursiva, automaticamente, né? Então, por isso que eu falo, às vezes você não precisa nem pensar, vem automático, mas é importante você saber o porquê. Simples assim. Exatamente. E nada deve ser muito parecido, né? Tipo, que nem ano passado, eu trabalho fazendo logo. Ano passado surgiu um mercado muito grande de last design, que é da sobrancelha, né? Apareceu muita gente pedindo logo. E todas elas queriam o nome delas, né? Mais cursivo. E no final, praticamente, elas queriam o mesmo desenho da sobrancelha. Na hora que termina, assim, faz aquele desenho da sobrancelha. E explique uma para outra. Eu falei, e olha, aqui na cidade tem uma pessoa que faz, já tem isso, tem outra pessoa que tem isso, tem outra pessoa que tem isso, tem. Então, tipo, será que a gente não pode fazer assim, tipo, vamos fazer um redondo, vamos pegar o A do teu nome, a gente pode fazer escrito, mas vamos pegar o A do teu nome, vamos inverter com o V do final, sei lá, né? Vamos dar dessas ideias criativas, né? Você não tem uma das coisas, uma das maiores mentiras, né, do mundo atual é que o cliente sempre tem razão. Não tem. Não tem. Tem que mostrar. E, cara, se você está contratando uma pessoa para fazer o trabalho que você não sabe, então você precisa ouvir pelo menos essa pessoa. Então, se o cliente realmente falou, não, eu quero essa sobrancelha e acabou, pronto, meu filho, vou fazer sua sobrancelha. Tá aí. PT, né? Tá aí. Perda total é sua. Agora, você está contratando um profissional que está te dizendo que não vai ficar legal, né? Às vezes as opções que você pode dar são muito melhores. Às vezes a pessoa já aconteceu várias vezes comigo, com você também já deve ter acontecido. Eu não sou especialista em logomarca, nem gosto muito de fazer. Faço quando assim a pessoa fala, por favor, eu já não sei mais o que fazer. Faço. Né? Mas aí faço a logomarca para o pessoal e falo assim, não era isso que eu queria. Então me dá uma inspiração. Entra lá na internet e me diga o que você gosta e aí eu adapto para a tua realidade. A pessoa me manda 3, 4, 5, pronto. Aí você adapta. A pessoa fala, nossa, é totalmente diferente do que eu tinha pensado, mas é muito melhor do que eu imaginava. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo. Né? Você tem noção do que você está fazendo e você explica. Porque quando as grandes agências, o ideal é que você tenha o manual da marca, né? Ela é desta cor, nesse Pantone, porque essas cores representam isso, essas curvas representam aquilo, esse desenho representa tal coisa, e esse conjunto vai passar a imagem visual da sua empresa, que é assim, 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 assado. Né? Esse é o ideal, que você tenha o manual da marca, com a fonte certa. E toda vez que você vai fazer uma papelaria para essa empresa, por exemplo, sempre se usa a mesma fonte, sempre se usa a mesma cor. Não é azul, é um azul específico. Não é rosa, é um rosa específico. As cores têm códigos. Por quê? Porque cada gráfica vai trabalhar com máquinas diferentes. O monitor do computador te dá uma visão diferente. Então, quando você trabalha com códigos numéricos bonitinho do Pantone, você sabe exatamente a cor que vai sair daquela gráfica e a cor que vai sair da outra. Acabou, não tem discussão. Então, isso é muito importante, né? Claro, tem gente que não tá nem aí, que nem liga. Mas para quem trabalha com isso, é muito importante que você mantenha a identidade visual, né? Ela tem que ter uma história em si, tipo, por mais simples que seja, eu fiz aquela logo da Cris Jarnowski, né? Ela, nossa, eu tive, que nem você falou do teu livro, eu tive um tempo para trabalhar com ela, o porquê, de conversar com ela, de dizer, ela queria uma ideia no começo assim que não me encaixaria muito comigo do que eu pensei, mas no momento que eu peguei a essência do porquê que ela queria meio parecido com aquele, eu já dei a minha contra-ideia e já foi fechando, né? Então tem o porquê do prateado,
tem o porquê do rosa no fundo. Tipo, cara, trabalhar com prata e rosa é horrível, né? Então, tipo, para você chegar num contexto ali, cara, daí hoje você vê lá, tem porta, tem outdoor, tem. Eu fico assim, tipo, maravilhado assim, hoje com essa logo. Mas tive muito tempo, um trabalho legal. Tem toda uma história por trás. O Fala Janela eu troquei, eu fiz um rebrand da minha logo. Por quê? Porque era uma questão onde eu era uma sala preta, onde eu queria chamar a atenção que desfocasse com o próprio verde. Então isso já me chamava a atenção, o preto e o verde do podcast em estúdio. Mas como eu vim para cá diretamente da interação pela internet, né, a live em si, pensei, esse meu rebrand ele tem que ser algo que chame a atenção. Então vem aquele troço do Instagram entre o lilás, o laranjado e o azul. Então, tipo, vem aquele o degradê. Eu pensei, neon, né? Então ficou o neon ali, né? Que parece o Fala Janela, tudo e tal. Eu uso minhas camisetas porque eu só tenho uma da nova, mas a minha outra nova eu não lavei para usar hoje, não vou mentir. Mas, então, essa foi a minha ideia. Então, cara, você já vê uma cara nova, o que o Jefferson tá fazendo? É algo, né, um pouquinho mais diferente. Você vai ver lá no YouTube, vai aparecer nós um do lado do outro, vai aparecer aquele neon, vai aparecer aquela parede. Para ter essa interação, tem uma história por trás, né? Por isso que é importante você conversar com o teu cliente, né? Porque também acontece muito de designer chegar, não, aqui, olha, eu contratei você para você fazer a minha identidade visual aqui da minha empresa. A pessoa acha, então você vai fazer isso, isso, isso. Não, mas eu não quero. Não, mas é isso. Tá, mas você tem que saber da onde veio, o que ela quer vender, o que ela quer passar. Você quer vender um ambiente acolhedor, você quer vender um ambiente mais dinâmico, você quer vender uma coisa mais confortável, você quer vender uma coisa mais elétrica. Então, assim, você tem que entender o que o teu cliente quer. E isso você não vai entender olhando para a cara do cliente e para o ambiente, é assim, acabou. Isso que eu falo, né? O cuidado com o gosto pessoal. Eu, por exemplo, adoro verde. Adoro verde. Nossa, se eu pudesse usar, você verde. Verde, casaco, eu adoro verde. Só que nem tudo posso colocar verde. Né? Eu não vou. Por exemplo, agora a gente acabou de falar de comida, né? A minha irmã, né? Por exemplo, a minha irmã é nutricionista, mas ela é da nutrição funcional. Ela trabalha muito com essa ideia da comida de verdade, né? E aí ela fez a logomarca dela, todo o material gráfico dela fez em azul. Um tonzinho de azul água, um verde água, assim, sabe? Falei, mano, na boa, não é muito cara, né? Você tinha que dar uma trabalhada das cores e tal. Mas e agora? Eu já fiz. Eu falei, então, agora a gente vai ter que quebrar isso, né? De algum jeito você vai ter que começar a embutir outra coisa. Mas o quê? O vermelho e amarelo? Não. O teu é funcional, o teu é natural, o teu é natureza, o teu é verde. Aí você vai trabalhar o verde, os tons de madeira, para quebrar um pouco essa frieza do azul, para dar um pouco mais de realidade natural para a parada, né? Pois, sabe, foi adaptando e deu certo, ficou bem legal. Aí ela começou a trabalhar com fundo de madeira e tal, deu certo, ficou jóia. Então é isso que eu acho que é importante você saber. A gente deu o exemplo básico da comida. A comida é verde e amarelo, nem sempre, nem sempre. Se ela for comida fitness, se ela for comida natural, aí você vai pro verde. Então, assim, né? São muitas as ramificações e você tem que entender o que o teu cliente quer. Você tem que entender o que o teu cliente passa. Aí ela falou assim, não, mas é porque eu trabalhei o azul, porque o azul é a cor da saúde, e eu sou nutricionista. Sim, faz sentido. Mas a comida não é azul. Então, essa é a diferença, né? O cuidado e tal. Porque ao mesmo tempo que ela é nutricionista, ela tem a cozinha funcional. Então, quase que você tem dois produtos para trabalhar alinhados ali, você tem que achar um jeito de convergir isso, né? De fazer isso conversar. Por isso que é tão importante você entender o seu cliente. O que o seu cliente quer? O que ele quer vender? O que ele quer passar? Qual é a imagem que ele quer passar para frente? Né? Então, é por isso que é importante você entender a técnica por trás da publicidade. Exatamente. Mas se a gente parar aqui para analisar, a gente também vai ficar uma semana aí, né? Fazer um mês aberto aí para analisar bem, porque tudo tem seu tempo, tudo tem. Não adianta. Eu tenho um monte de cliente que fala assim: eu queria para hoje lá um negócio de narguilha. Eu vi um negócio, faça parecido com esse que tá louco de bom. Dá vontade. Olha, eu não falo diretamente para os meus clientes em si, mas dá vontade. Até hoje eu já falo um pouquinho mais aberto. Cara, você vai lá no Canva, procura algo lá e se vire sozinho, então, que é mais fácil, né? Mas esses dias me perguntaram, você é designer? Até vi um trendzinho no Instagram depois, eu falei, cara, foi exatamente isso que eu passei.
Mas você é designer? Eu falei, não, mas eu trabalho também com. Ela, então me ensina a mexer no Canva. Eu não sei mexer no Canva. Eu falei, ué, mas você não vai. Justamente, eu também trabalho com isso. Mas, sabe, tipo, lógico que eu não estou tirando e desmerecendo a funcionalidade de nenhum aplicativo. Se torna a sua vida fácil, show de bola. Você não... Beleza. Agora, a gente tem outras ferramentas que são mais profissionais, que são, né, que te dão possibilidades de fazer coisas que dentro de aplicativos não dá. E eu não desmereço, viu? Se isso está te suprindo a vida, porque tem muita gente que vive em cima do campo e faz trabalhos incríveis que às vezes eu demoraria muito mais tempo para fazer no meu bendito querido Corel, né? Mas assim. Mas é uma pessoa que estudou e tá. Não faz tão rapidinho como faz lá naqueles. Mostra no Reels do Instagram em 60 segundos como é que faz. Nossa, eu fico vendo esse pessoal editando os stories ali. Você cria a caixinha de texto com ponto, para daí jogar foto em cima, para daí colocar a legenda. Eu falei, gente, isso aqui eu faço no Core em 10 segundos e a pessoa fica horas ali editando. Ai, não tem como, né? Não tem como. Hoje eu trabalho com o Illustrator, né? E a minha esposa trabalha com o Corel. E a gente sempre faz uma junção. Quando ela precisa, eu mando em EPS para ela, pronto, vai abrir lá. Se ela me manda em EPS também, pronto, vai abrir para mim. Né? Tem umas camadas que dá um pouquinho de diferença, mas a gente se acha, assim. Tipo, nem pontos para mandar a logo, que daí ela tem que passar no Corel, que vai passar para um outro programa, que vai fazer o ponto, que vai não sei o que vem a linha. Então, a gente sempre dá um jeitinho. Mas dois programas padrões para ler um formato universal. Agora você pega um negócio ali de um aplicativo qualquer. Você faz isso aqui. Cara, eu tenho que redesenhar. Não, mas é rapidinho. Oi? Rapidinho? É isso que eu falo. Se você tiver uma logo e precisar dela para fazer adesivo, camiseta, fazer uma costura grande atrás, cartão, você vai ter que ter ela em vetor. E você não vai conseguir tirar ela. Tem, né, alguns aplicativos que facilitam a sua vida. Por isso que às vezes veio o pessoal e fala assim, você faz um vídeo para mim? Faço. O que você usa? Eu uso o Vegas. Muita gente usa o Premiere. Eu, inclusive, comecei a ensaiar no Premiere. Já tinha editado antes o Premiere, mas hoje em dia uso mais o Vegas. Mas eu uso os dois. Oi? Eu uso os dois, porque um tem uma função melhor que o outro em outro termo, então eu uso os dois. Assim. Eu quero aprender a melhorar meu Illustrator, aí, que eu tô bem fraca, porque daí se você usar o Illustrator, fechou, né? Principalmente para as legendas e animações, fica show de bola. Mas, enfim, eu uso mais o Vegas para edição rápida, assim, eu faço mais no Vegas, que daí não precisa, não demanda, né, de muita mão de obra, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, você tem que trabalhar, você tem que assistir várias vezes, fazer os cortes para acertar certinho, né, para você não deixar um rabo. Enfim, quem trabalha com edição de vídeo sabe o quanto é complicado você editar um vídeo de uma maneira bacana. Aí vem uma pessoa e fala, viu, edita um vídeo para mim? Edito. Mas é rapidinho, aí 5 minutinhos de vídeo, quanto você cobra? Pô, eu falo, só para renderizar em HD vai demorar uns 30 minutos só para renderizar. Né? Tipo assim, então é complicado quando alguém chega para você e fala assim, mas é um negócio assim, rapidinho, 5 minutos você faz. Faz? Então, vou fazer você. Não tem problema, não. Mas então tá certo. Pode continuar. Não, eu ia falar, é importante você... eu não supervalorizo nada, até porque eu sei que se eu quiser que os meus alunos continuem comigo, eu preciso dar condições para que eles possam desenvolver o trabalho deles. Mas também a gente não pode se menosprezar demais, senão você morre trabalhando, prostitui o trabalho, porque aí muita gente vai fazer porcaria, ou você começa a fazer porcaria, porque você já, né, tem que fazer sempre correndo. É importante você saber o valor do seu trabalho. Aqui, o Deco mandou ali, eu uso o OnShare Filmora. Eu também uso o OnShare Filmora. Só para você ter uma noção, eu uso o Vegas, eu uso o Premiere, eu uso o After Effects e aquele Dimension. Então, quando eu preciso de cada setor, eu recorro renderizo, mando em alfa para um outro. E, cara, é um trabalho gigantesco. Assim, você vê, você já está com 60 camadas, assim, no mínimo. Você já usou Movave? Eu adoro as legendas do Movave. Na verdade, os meus cortes eu ando no final até para aquele CapCut para fazer a legenda. Cara, muito bom, o Movave é incrível, tem umas legendas incríveis. Mas aí que tá, é o que você falou, você edita uma... Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com legendas mais... sabe aqueles efeitos? Eu não sei exatamente qual é o nome que você usa, porque cada programa tem um nome.
Mas, por exemplo, eu estou falando aqui, e daí vai entrando os itens dos pais, eu estou falando aqui na lateral. Uhum. Eu gosto de trabalhar no Corel, porque daí eu faço certinho, do jeito que eu quero, faço as marcações, eu consigo trabalhar no Corel bonitinho, sabe? E as pessoas não entendem como é que eu faço isso no Corel, jogo no Vegas e daí uso as legendas do Movav. Eu falo, por isso que não dá para fazer em 5 minutinhos. Por isso que um vídeo não se faz em 5 minutinhos. Por mais que ele tenha 30 segundos, você tem que saber os cortes, você tem que saber onde usar os efeitos, as transições. Não é bem assim, né? Essas transições de ícones, normalmente eu uso ela eu uso no Photoshop, né? Onde eu tenho um quadro dimensionado do qual o meu vídeo e a posição tá certinha. Então, se eu salvo o PNG1 e o PNG2 e o PNG3, na transição eu não vou precisar de dimensionar. Ele fica ali, ó. Ele já vem no tamanho certo. Ó, o Deco tá falando ali, né, que as pessoas de fora não têm noção do trabalho. Não tem mesmo, Deco. Não tem, né? Aliás, Deco, saudades de você, querido. Nossa, esse é um menino maravilhoso. Ele faz cada arte bonita para a boate dele também, que são lindas, lindas, lindas mesmo. Olha aí, show de bola, seja bem-vindo. E aquela frase que eu sempre deixo, dê um like, se inscreva lá no YouTube, vai estar essa entrevista completa numa arte e uma renderização do vídeo bem legal para vocês também. Então, chegando aqui no finalmente, né? Eu queria agradecer a sua presença, né? O seu tempo, até você falou, né, que faz o trabalho de árvore genealógica, era para nós fazer ontem, né? Você teve uma cliente, né? Eu falei, não vamos atrapalhar, que a gente tem tempo para fazer, né? Já que a gente tem essa transmissão aqui, né? Imagino que o seu tempo é corrido também, porque olha quanta coisa você faz aí que a gente conversou, né? Para quem quiser entrar em contato com você pelo Instagram, por mais algum lugar? Pode ser pelo Instagram ou pela agência Bora, né? Tanto faz, mas o Instagram ela é Alberto e eu costumo responder todo mundo rapidinho por lá, sim. E eu aqui queria te agradecer do fundo do coração, como eu te falei, eu admiro muito o seu trabalho, eu acho muito legal o espaço que você dá e acho bacana que é muito democrático, né? Você aborda tantos assuntos tão diversos, né? Você tem uma gama aí de tanta pessoa bacana mesmo participando e eu me sinto, de fato, lisonjeada por poder estar aqui no meio dessa galera toda. Na verdade, eu que agradeço pelo trabalho que você faz aqui, né? E até, vamos falar bem a verdade, muita coisa que os pessoas falavam lá antigamente, você aparecendo aqui com centenário e imigrantes e coisa errada, parece que vai fazendo aquela a gente querer reviver, né? Não vejo a hora, assim, tipo, de eu sentar com meu filho e contar as histórias ali. Pessoas, né? Tipo, que nem aqui na cidade a gente teve o Treme-Treme, a gente teve a Risadinha, Xuxa, a Baiana, né? A Baiana até eu fiquei sabendo, nem sabia que ela tinha falecido, né? Que ela faleceu, que um carro deu uma ré, ela caiu, bateu a cabeça no... Não sabia, tem foto com ela, tem já corrido do Treme-Treme, e assim você vai, né? E do Cabo Louco, você nunca correu? Eu já ouvi falar a história dele, eu não cheguei a conhecer, mas o pessoal ali de Santa Rosa ali falava bastante, né? Ele era meu vizinho aqui na Santa Rosa, ele passava sempre fardado, todo. Ele não podia ver um portão aberto, ele fechava os portões, sempre fechava os portões pela segurança da comunidade. Ele era muito legal. Eu acho que ele é falecido faz alguns anos, mas o Cabo Louco era uma figura icônica também. Qualquer hora eu te chamo aqui pra gente conversar sobre, fazer uma pesquisa sobre esse povo, né? Conversar sobre. Tá na pauta. Tem duas coisas que estão no forno. Na verdade, tem três coisas que estão no forno, se você me permite falar já delas. Pode. Uma delas, eu queria fazer eu não sei se você já ouviu falar da professora Lili Matzenbacher. Ela era uma professora que fez um livro pela Unespar falando sobre os marcos e monumentos históricos, né, das cidades. Só que esse livro, se eu não estou enganada, é 81 ou 83. Eu vejo tanto coisa legal que tem nesses últimos 40 anos, né? Então, quantas praças surgiram, quantos novos monumentos, quantos novos marcos surgiram. Marcos não porque são divisórios, né? Mas quantos novos monumentos, né? Principalmente agora, depois do centenário, quantas novas obras surgiram. Então, o que eu pensei em fazer? Fazer uma reedição desse livro da professora Lili com a atualização. Esse é um dos que está na pauta, que eu realmente gostaria muito de fazer. Eu acho que é interessante a gente... Né? Bem, bem legal. Outra coisa que eu queria fazer é um álbum de figurinhas com os nossos pontos turísticos, com a nossa riqueza cultural, com a nossa história, para as crianças da rede pública.
né? Então, tipo assim, para que não só da rede pública, enfim, para as crianças, né, em idade escolar, elas saibam, para que elas conheçam Portunhol. Por exemplo, muita gente mora aqui, mas não sabe onde é que é o Morro do Carvão, não sabe onde é que é o Maratá, não sabe aquela gruta linda do Maratá, não conhece São Miguel da Serra, não conhece o Museu Leovigildo Dalmas, que tem em São Miguel da Serra, não sabe a história do Castelinho, quem foram os donos do Castelinho, a história daquela casa maravilhosa que hoje funciona na Secretaria da Cultura. Então, eu queria fazer um álbum de figurinhas com pequenas pílulas de conhecimento sobre esses pontos turísticos, né, da nossa região. Isso era uma coisa que eu gostaria muito de fazer, né? Então, eram esses dois. Ah, sim, eu queria fazer um histórico também das personalidades que dão nome às ruas, né? Para a gente poder falar sobre quem são essas pessoas, de onde elas vieram, por que elas são consideradas importantes, né? Nomes de ruas. Tem muita coisa, né? Tipo, que nem tem um que era, digamos assim, era presidente dos bairros, ou não sei o quê, ou era vereador, ou era não sei o quê. Outra coisa é rio, né? Que tem os rios e tem aquelas beiradinhas de rio, né? Que chama ali, né? Que nem aqui em Porto Vitória a gente tem o Rio Espingarda. Perguntei por que o Rio Espingarda. Falaram que um padre jogou uma espingarda no Rio Espingarda. Falei, mas eu quero saber melhor essa história. Então eles não sabem contar direito, sabe? Aqui a gente tem uma localidade, Rio dos Pardos, né? Rio dos Pardos. Mas o que são os pardos? Eu pensava, nossa, que racista, né? Será que é porque tinha pessoas de cor de pele mais escura? Não, é por causa dos veados pardos que tinha na região. Então era o Rio dos Pardos, porque era dos veados pardos, né? Santa Rosa. O que dá o nome desse bairro Santa Rosa? Era uma fazenda chamada Santa Rosa, da família Piriri Pororó. Então, contar essas nuances, né? Vice King. E porque Vice King, vice-rei, como assim? Vicente King Jackson, que era o dono da propriedade, que foi loteada e dividida em terrenos para poder. Então, essas coisas assim que o seu Odilon, tadinho, o seu Odilon era tão querido comigo, me recebia tão bem, ele tinha tantas curiosidades para contar, faleceu. Perdeu um cara que tinha uma história incrível para contar e compartilhar com a gente. Então, a gente tem outras pessoas que estão aqui com a gente ainda que tem que aproveitar. São pessoas maravilhosas. O seu Sávio, eu nunca vou esquecer o seu Roosevelt Sávio. O seu Roosevelt foi um cara assim que a foto que você entregasse na mão dele, de 30, 40, 50, 60 anos atrás, ele identificava todas as pessoas com maestria. Essas fotos antigas de ruas, sabe? Assim, tipo, de 100 anos atrás. Então, essa rua aqui é a tal rua. Mas como é que o senhor sabe? Olha aqui o contorno do morro, aqui tinha construção tal. Ele me identificava tudo. Ele falava também. Então, poxa, quantos mais tem que falecer para a gente começar a aproveitar a memória dessas pessoas e registrar isso, né? São pessoas que, poxa, nossa, Um abraço aqui para minha mãe. Ela falou ali, tinha risadinha também. Era Travou. Ela travou, mas tá voltando. Aí, voltou, né? Eles, né? Eles já deram a hora da graça. Aí deve ser eles dando. Eu tô aqui. Mas então tá aí. Muito obrigado pela sua presença, né? Já chegando ao horário. A nossa conversa aí bateu um recorde de horário, porque foi muito bom. Nossa, eu queria parar mais tempo e conversar com você. Quem sabe futuramente eu volto no estúdio aí pra gente fazer uma mesa aberta aí pra gente conversar, né? Ai, que legal, agradeço. Que bom, né? Vai ter muito corte aí essa nossa história e nossa conversa aí. Ai, que bom, que bom. Feliz. Então, agradeço o pessoal que assistiu aqui, agradeço também o pessoal, né, que vai estar no YouTube também assistindo aí pelas redes sociais, aí, Spotify, Deezer, entre outras plataformas aí que a gente está. Se você gostou, compartilha, daqui a pouquinho ele já vai estar rolando, vai ficar aqui no Instagram essa entrevista. Comentem, mandem mensagens, quem quiser, tem uma história legal para conversar também, entre em contato comigo que eu dou atenção aí para você contar a tua história, porque quando eu comecei esse projeto aqui, eu pensei, quantas pessoas eu vou entrevistar, né? A gente, querendo ou não, a gente as pessoas já pré-julgam, né? Quantas pessoas famosas tem aqui na cidade de Jefferson? Falei, quase todas. Porque todas têm uma história legal para contar. Então, eu pensava assim, vai ser pouca gente? Que nada, aí a gente já está chegando aí no 100, é isso que eu dei uma parada. Então, tem muita história para contar ainda. É verdade.
E tem mais ainda, nossa, tem muitas pessoas ainda que podem contribuir tanto, né? Exatamente. Mas muito obrigado, eu vou atender as minhas crianças também agora. Também eu sei que as tuas crianças também já estão te esperando aí. Verdade, é verdade. Então, aí, volte e meia, tô aparecendo aqui no cantinho da porta. Eu é que O meu já bateu aqui na porta 3 vezes. Mas então tá, um abraço, até mais. Muito obrigado. Eu Pessoal é que agradeço. que quiser conhecer mais a Leia, siga ela aí no Instagram. Ela tem um trabalho muito legal. Também, né, eu vejo, peguei bastante coisa do teu Facebook. Tem bastante coisa legal lá que não tá no teu Instagram. É, Então, o pessoal também que vai lá no Facebook lá procurar também. vale. Obrigada, Janela. Gratidão. Gratidão, eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.